Fala pessoal, Diego Marinho, Diário Celeste, presente nessa terça-feira na Toca da Raposa 2. Terça-feira de treino aberto à imprensa, a gente pôde acompanhar parte da atividade aí, e que teve também coletiva do zagueiro Lucas Vidalba. Falaremos da coletiva um pouquinho mais para frente. Começando pelo treino, a principal novidade aí foi a presença do Matheus Pereira, camisa 10 do clube, principal jogador do elenco. Treinou parcialmente, inclusive, foi essa parte que a gente pôde acompanhar, não demonstrou nenhum tipo de problema. Tinha sido poupado contra o Vasco por um risco de lesão, mas deve estar presente no jogo contra o Fluminense. Quem também treinou foi Cássio, que tinha sentido incômodo na coxa e também deve enfrentar o Fluminense. Álvaro Barreal também treinou, ele tem convivido com dores no tornozelo, mas também pode estar presente contra o Fluminense. E a gente teve novidades aí vindo da categoria de base, do Sub-17 do Cruzeiro. Raul Batistella, Felipe Moraes e Alessandro treinaram com a equipe principal nessa terça-feira. Para fechar, quem também treinou foi o Matheus, que havia sido substituído contra o Vasco, saiu de campo mancando, também teve o corte no supercílio, mas não deve ser problema, deve enfrentar o Fluminense na quinta-feira. Falando ainda sobre o Sub-17, é importante destacar que isso está dentro do planejamento do Cruzeiro de fazer a integração da categoria de base. Não foi a equipe Sub-20, eles disputaram a final do Brasileirão Sub-20 contra o Palmeiras, ainda vão retornar para a Toca da Raposa e se reapresentar, e a partir de então devem ser novamente integrados ao elenco principal e continuar treinando como vinham fazendo. Aí a gente tinha, por exemplo, o Pedrão, que já vinha treinando há mais tempo, mas você tinha também Kaique Kennedy, Joseph, Dorival e o Tevez Gabriel, que já vinham treinando com a equipe principal há um tempo. Então eles devem retornar aí às atividades com o elenco principal e devem, quem sabe, até receber chance nos próximos jogos do Cruzeiro. Quem também a gente pôde ver treinando hoje foi o Fernando Henrique, mas é importante destacar que ele não foi inscrito na Copa Sul-Americana nem no Campeonato Brasileiro, então talvez não deve receber oportunidade de fato, mas será observado pela comissão técnica do Fernando Diniz e deve, quem sabe aí, na próxima temporada receber mais oportunidades. Sobre a coletiva do Lucas Vidalba, destacar alguns pontos importantes aqui para a gente falar. Ele falou novamente da felicidade de jogar num clube do tamanho do Cruzeiro, e aí ele diz, por exemplo, que essa é a minha Europa, que o Cruzeiro é a Europa dele. Então ele reforçou que ele vê o Cruzeiro realmente como uma grande oportunidade da carreira dele, e ele destacou que se preparou muito para chegar e falou que isso custou muito para ele também, para ele chegar aqui. É bom destacar que o Lucas Vidalba mora aqui, mas a sua família está toda na Argentina, seu filho, sua esposa. Inclusive, contra o Lanús, ele terá a oportunidade de retornar à Argentina. E ele falou na coletiva também que vai aproveitar a oportunidade para rever a família, para rever o seu país. E foi um momento, de certa forma, emocionante, vendo ele falando sobre isso e sabendo de todo o processo que ele passou, né? Primeiro para receber chances e agora um dos titulares dessa equipe do Cruzeiro. Sobre o duelo pelo Campeonato Brasileiro, Vidalba falou também sobre o duelo contra o Fluminense, inclusive pergunta aqui minha do Diário Celeste, para saber qual que é a expectativa desse confronto. E o mais importante a se destacar ele ressaltou que o Cruzeiro vai em busca dos 3 pontos contra a equipe carioca. O Fluminense tem hoje a oitava melhor campanha do retorno, o Cruzeiro tem a 13ª melhor campanha do retorno, e a equipe celeste não vence há um tempo, né? Vem caindo de posições na parte de cima da tabela, já chegou a disputar vaga pelo G4, mas hoje está um pouco distante. Então é uma vitória extremamente importante para as pretensões do Cruzeiro na temporada, ainda que conquiste o título da Copa Sul-Americana. Para fechar, o Vidalba foi questionado também sobre o duelo contra o Lanús, que eu falei aqui no vídeo, e ele falou muito sobre o jogo de ida. Ele destacou que vai ser um jogo difícil, mas que todo mundo tem que entender que é um jogo de 180 minutos e que o Cruzeiro vai buscar fazer um bom jogo no Mineirão para construir uma boa vantagem para que no jogo de volta na Argentina consiga se classificar, obviamente, utilizando o regulamento aí. Essas são as principais notícias desta terça-feira. Reforçar que a equipe do Cruzeiro segue treinando, treina amanhã na quarta-feira, é onde fecha a preparação para o jogo contra o Fluminense, e aí devem ser definidos os atletas relacionados com essas possibilidades que a gente falou aí. Matheus Pereira, Matheus Henrique, Cássio, Álvaro Barreal devem estar presentes na lista. E quem não deve estar presente é o Rafa Silva, que hoje não participou da atividade, vem fazendo trabalhos híbridos, mas com certeza não estará presente ainda para o jogo contra o Fluminense. E a gente segue sem uma previsão de retorno, mas ele faz nesse momento trabalhos híbridos. Acesse o nosso site diarioceleste.com.br para saber de tudo, saber das coletivas, saber de demais informações sobre o Cruzeiro, também todas as modalidades, a gente cobre futebol feminino, vôlei, futsal e todas as modalidades que incluem o clube, também a categoria de base, sub-15, sub-17, sub-20. Acesse as nossas redes sociais também, nosso YouTube, para ficar por dentro de tudo.